continuidade aos direitos do consumidor, neste vídeo nós vamos falar sobre o tema cobrança de dívida. A cobrança de dívida ela pode ser devida, quando o consumidor realmente tem aquela dívida e não pagou. Ou a cobrança de dívida ela pode ser indevida. O consumidor não tem aquela dívida e às vezes chega uma cobrança para ele. Então nós vamos falar primeiro sobre a cobrança quando ela é devida. Realmente o consumidor tem aquela dívida. Então, como essa cobrança deve ser feita por parte do comerciante ou prestador de serviço? Esse tema está previsto na Lei 8.078/90, que nós chamamos CDC, Código de Defesa do Consumidor. Nessa cobrança, o que é proibido por parte do comerciante ou do prestador de serviço? O que ele não pode fazer em relação ao consumidor? Então é proibido por parte do comerciante ou do prestador de serviço expor o consumidor ao ridículo, submeter a constrangimento ou ameaça o consumidor. Então o consumidor, o prestador de serviço ou comerciante, ele tem o direito de receber em função do produto que ele vendeu ou do serviço que ele prestou, mas essa cobrança ela tem que ser feita de forma dentro dos parâmetros da lei. Então vou dar alguns exemplos de situações que já ocorreram que configuram essa situação de exposição ao ridículo, constrangimento ou ameaça ao consumidor. Isso é vedado. Então, exemplo, cobrança no local de trabalho do consumidor. Isso não pode ser feito porque é uma forma de constrangimento. Uma outra situação que foi julgada pela jurisprudência é um passageiro de ônibus que ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. E no caso houve agressões físicas em relação a ele como forma de cobrar o valor da passagem. Outra situação também, em shopping center, pessoas que às vezes são suspeitas de estarem furtando alguma mercadoria e às vezes é algo que a pessoa não está fazendo ali e acaba que a loja, por meio de seus funcionários, leva a pessoa, faz a detenção dela num lugar, ameaça, esse tipo de coisa. Então isso é proibido. Então por parte do comerciante ou prestador de serviço, o que ele deve fazer? O mais indicado é que ele contrate um advogado ou uma advogada para efetuar essa cobrança de acordo com a lei. Porque quando isso ocorre de forma ilegal, isso gera para o consumidor o quê? Um direito a danos morais. Então nessas situações que eu narrei aqui, em que houve constrangimento, ameaça, o consumidor ele propôs a ação de danos morais e obteve ganho na justiça, porque a cobrança foi feita de forma ilegal. Visto isso, tem uma questão também em relação ao direito de notificação. Tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, 359, que ela diz o seguinte: cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito, SPC e Serasa, a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Se é a situação em que as pessoas falam, nome sujo. Então o consumidor tem direito à notificação. Se ele tem uma dívida com uma empresa, essa empresa, o mais indicado é o quê? Primeiro,
tentar negociar por meio de um advogado, uma advogada, a cobrança dessa dívida de forma amigável. Se isso não resolver, a empresa ela tem que notificar os órgãos de proteção aí de cadastro, né, de proteção ao crédito, SPC, Serasa, para que essa empresa faça a notificação do devedor. Então, tem que informar para ele que ele tem um débito, tem um prazo para pagar. Se ele não pagar, o nome dele vai ser negativado, né? A pessoa vai ficar com o nome sujo na praça. Então é importante saber que tem essa direito à notificação. Então o nome dele, do consumidor, não pode ser negativado, ele não pode ter o nome sujo, sem antes ser notificado. Em seguida nós vamos falar da situação em que essa cobrança ela é indevida. Quando o consumidor, às vezes ele já pagou a dívida e ele é cobrado por essa dívida que não existe mais. Nós falamos sobre a cobrança quando ela é devida, ou seja, o consumidor deve aquele valor que a empresa está cobrando. Agora, infelizmente, muitas vezes, a empresa ou prestador de serviço às vezes vai cobrar por um valor que não é devido. Exemplo, às vezes o consumidor ele contrata um serviço de telefonia. Não contratou o serviço de televisão, pacote de televisão ou pacote de internet. E na fatura vem cobrando um serviço que o consumidor não contratou. Ou seja, esse valor é indevido. Ocorre muito. Então é importante uma advertência aí para os consumidores. Toda fatura, cartão de crédito, procura sempre conferir tudo detalhadamente. Porque às vezes muitas pessoas recebem a fatura, às vezes até a fatura não vem pelo correio, né, ela vem por e-mail, e a pessoa não confere. E às vezes, depois de 3 meses, 4 meses, ela vai conferir, e às vezes vem o valor cobrado ali, ela percebe que é indevido. Então, qual que é o direito do consumidor nesse caso? Uma quantia que é indevida. Ele tem direito à devolução daquele valor, o dobro, né? Então, se é um valor de R$100, ele tem direito a R$200. A correção monetária daquele valor, mais os juros legais. Tudo isso é direito do consumidor. E dependendo da situação, nós temos ainda o quê? O dano moral. Ele tem direito ao dano moral. É importante dizer que às vezes essa quantia indevida ela foi por um engano por parte do prestador de serviço ou do comerciante. Então, quando é uma situação muito excepcional, se for justificada essa conduta por parte do prestador de serviço ou do comerciante, nesse caso, o consumidor não terá esse direito. Então, esse direito é mais na situação em que o comerciante ou o prestador ele faz essa cobrança de forma proposital. Ele sabe que aquela cobrança ali ela é indevida e, infelizmente, muitos consumidores não têm o hábito de conferir fatura, acaba colocando um valor ali indevido. Então, nesse caso, a regra é essa. Se a quantia é indevida, o consumidor tem esse direito. Agora, só não vai ser, o consumidor só não vai ter esse direito em situação bem excepcional, né? Um engano justificável por parte do comerciante ou prestador de serviço. E por fim, nós vamos em seguida falar sobre uma outra súmula do Superior Tribunal de Justiça,
que tem a ver com essa questão de cobrança de dívida, que é muito importante. Para finalizar sobre esse tema de cobrança de dívida, há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. As súmulas elas constituem o quê? Um entendimento consolidado do tribunal sobre determinado assunto. A súmula 385 do STJ. O que diz a súmula? Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. O que significa? Tem várias lições aí sobre essa súmula. Exemplo. O consumidor tem uma dívida, não pagou, a empresa avisou e acabou que o nome dele foi inscrito, foi negativado. O Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, Serasa, na linguagem popular, sujou o nome dele. Então, essa inscrição 1, ela foi legal, foi devida. O nome dele está sujo. Depois ele teve uma segunda dívida, na verdade uma segunda inscrição, e essa dívida não existe. Então, vamos supor, ele teve uma dívida com o banco, quitou, e mesmo assim o banco determinou que o nome dele fosse negativado. Então essa inscrição 2, ela foi ilegal, foi indevida. Então, o que diz a súmula? Não cabe dano moral? Então, o que ela quer dizer? Essa inscrição 2, ela é ilegal. Mas como tem a 1 que é legal, se o nome do consumidor já está sujo, mesmo que a segunda inscrição ela tenha sido indevida, não cabe dano moral nesse caso. O que o consumidor pode pleitear nesse caso? Ele tem o direito ao cancelamento dessa inscrição que foi indevida. Só o cancelamento. Agora, dano moral ele não tem direito em relação a essa segunda inscrição. Agora, quando, por exemplo, digamos que seja só uma inscrição, negativou, sujou o nome, e essa dívida é inexistente. Nesse caso, cabe o dano moral e cabe o direito ao cancelamento, as duas coisas, né? Então essa súmula é muito importante. Ela é muito criticada por alguns autores, porque, por exemplo, uma das maiores autoridades nessa área de direito do consumidor, Cláudia Lima Marques, ela fala o seguinte, que essa segunda inscrição ela foi ilegal. Então deveria caber o dano moral aqui, porque essa inscrição foi indevida. Mas infelizmente não é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Se sujou antes, se já está o nome do consumidor está sujo, a segunda, mesmo que tenha sido ilegal, indevida, não caberá o dano moral, só o direito ao cancelamento. Então, neste vídeo, nós falamos sobre esse assunto muito importante, principalmente no momento atual, em que muitas pessoas desempregadas e com muitas dívidas. Então, quais os direitos do consumidor, quais também aí os procedimentos que o prestador de serviço, as empresas têm que adotar para poder cobrar uma dívida devida. E no caso da dívida indevida, quais as consequências que podem ocorrer.